Ela viu um homem sujo de graxa comendo um pedaço de pão velho e sentiu nojo. Mas a milionária não sabia que aquele mecânico escondia uma dor profunda e que, em breve, a vida dele viraria a dela de cabeça para baixo. Samuel Pereira conhecia a dinâmica do mundo. Ele sabia que a beleza não estava na sujeira que cobria suas mãos, mas no trabalho que aquela sujeira era capaz de realizar. O cheiro de óleo queimado, de graxa velha e de ferro quente eram o perfume da sua vida, a trilha sonora do seu esforço. Ele não estava no lado certo da rua. Sua pequena oficina, um galpão que parecia prestes a desabar a qualquer momento, ficava espremida entre o asfalto movimentado e a muralha de vidro espelhado que havia surgido do nada, reluzente e arrogante. Aquele novo prédio era a sede da mais nova holding de tecnologia da cidade, e seu brilho ofuscava até o sol da manhã. Samuel tinha seu ritual, um ato de autodefesa contra o julgamento alheio que era mais afiado que qualquer ferramenta que ele possuísse. Todo dia, na hora que o estômago começava a roncar alto demais, ele fazia o mesmo. Ele esperava o movimento diminuir um pouco, observava o fluxo de carros caríssimos que iam e vinham daquele novo império de vidro, e então agia. Ele se esgueirava para trás da velha picape detonada, uma carcaça enferrujada que havia comprado anos atrás e que servia de barreira visual contra o mundo exterior. Ali, no chão empoeirado, com o motor enferrujado servindo de encosto, ele abria seu embrulho modesto. Um pedaço de pão e uma fruta que já estava quase no ponto de amassar. Era o seu almoço, roubado em fragmentos de tempo, longe dos olhares que ele temia mais do que qualquer problema mecânico. Ele precisava ser invisível. A dignidade, para ele, exigia que ninguém visse a simplicidade de sua sobrevivência. Ele mastigava em silêncio, concentrado em guardar energia, sabendo que o resto do dia exigiria cada grama de sua força para manter a máquina da oficina rodando. A visão daquele pedaço de sujeira humana no meio da paisagem de riqueza recém-adquirida era insuportável para Bianca Fontes. Ela estava no topo do seu novo arranha-céu de vidro, avaliando o impacto visual do seu investimento. Bianca era feita de linhas retas, ternos caros e decisões rápidas. Ela enxergava o mundo como um balanço de custos e benefícios, e Samuel Pereira era um saldo negativo gritante na sua planilha de estética. A picape velha, com sua pintura desbotada e amassados profundos, parecia um protesto contra o investimento milionário que ela havia feito no terreno vizinho. Ela desceu do seu andar, atravessando o mármore polido, com uma fúria fria borbulhando. Ela não tolerava o desalinhamento. Se o local era dela, tudo precisava estar em conformidade com o padrão de excelência que ela impunha. Ela chegou à divisa, ignorando o portão de segurança, e encarou o galpão simples com um olhar de repulsa que não precisava de palavras. Ela viu Samuel se levantando, sobressaltado, com o embrulho de comida ainda na mão. A expressão dele era de alguém que havia sido pego em um ato proibido. Bianca não perdeu tempo com formalidades. A voz dela saiu afiada como um laser, sem um pingo de calor humano. "Com licença", ela disparou, fazendo um gesto com a mão que parecia varrer a sujeira para longe. "O senhor precisa se retirar daqui agora mesmo. Este local será limpo, será preparado para a próxima fase do nosso empreendimento. Sua presença e, francamente, seu almoço ali no chão desvalorizam todo o meu investimento. Eu preciso de ordem, preciso de padrão." O julgamento era direto, cruel na sua objetividade. Samuel sentiu o rosto esquentar. Não era o calor do sol. Era o fogo da humilhação que ele vinha tentando evitar por tanto tempo. Ele olhou para o pedaço de pão, o único luxo que se permitia, e depois para a mulher que parecia pertencer a outro planeta. Ele não gritou, não xingou, não se rebaixou. Ele apenas respirou fundo, ajeitando a postura que anos de trabalho duro lhe deram. "Este é o meu local de trabalho", ele respondeu, a voz grave mas firme. "Estava apenas pegando um minuto. Já vou guardar tudo." Ele se virou e recuou para o interior escuro do galpão, com a dignidade intacta, mas o coração pesado, guardando o embrulho no bolso interno do macacão. A maneira como ele se retirou, sem se debater ou implorar, fez a certeza de Bianca vacilar por um nanosegundo, mas ela rapidamente recalibrou sua irritação,
focando no lucro que aquele homem estava atrasando. A recusa silenciosa de Samuel em se desculpar fez Bianca bufar de impaciência. Ela não estava acostumada a ser ignorada, especialmente por alguém que parecia tão insignificante. Ela se virou para seu braço direito, o Dr. Caio Vasconcelos, que a seguia a uma distância respeitosa. Caio era um homem que entendia a linguagem do poder e da aparência. Ele tinha o sorriso ensaiado para clientes ricos e o desprezo contido para os que não se encaixavam no perfil. "O que foi isso, Bianca?" Caio perguntou, já entendendo a situação. "Aquele sujeito parece que fugiu de um ferro velho. Ele não é um dos seus instaladores, é?" Bianca franziu a testa, olhando para o portão da funilaria. "Não, Caio. Pior, ele é o dono, um inquilino antigo. Ele está no meio do que eu preciso demolir para a expansão do anexo principal." O sorriso de Caio se alargou, mas era um sorriso predador. "Ah, entendi. Um entrave pequeno, mas irritante. Se é o dono, é mais fácil de resolver. Envie uma notificação formal, Bianca. Mande o aviso de desocupação. Pelo meu histórico, aquele tipo de gente sempre se assusta com a papelada oficial e some. Eu cuido dos detalhes legais. Garanto que ele sairá em breve para que você não precise mais ver o show dele." O plano parecia perfeito para Bianca. Remover a mancha sem ter que sujar as mãos de novo. Samuel, no entanto, não era do tipo que some ao receber um papel. Ele sentiu o peso do mundo desabar sobre ele, mas isso era uma rotina que ele já vinha enfrentando há algum tempo. Ele precisava daquele espaço, não por luxo, mas por um motivo que ele guardava às 7 chaves, um segredo pesado que ele carregava no peito. Ele se sentou em um banquinho velho, ignorando o alarido da rua, e pegou o celular. A tela acendeu, mostrando a foto de uma menina de cabelos cacheados e um sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. Alice. Ele tinha que manter a farsa viva, pelo menos por enquanto. "Oi, minha princesa", ele disse, forçando a voz a soar animada. "A oficina está ótima, cheia de serviço novo, sabia? Muita gente querendo consertar as coisas." Ele ouviu a voz doce e frágil de Alice do outro lado. Ela estava em um centro de tratamento especializado, enfrentando uma luta silenciosa que ninguém na rua poderia sequer imaginar. "Papai, o senhor já terminou o desenho do nosso cantinho?" Ela perguntou com a inocência que lhe era peculiar. O desenho era o mapa de um lugar seguro, um espaço de reabilitação que ele prometera construir com o lucro da funilaria. Um refúgio para crianças com o mesmo problema delicado que ela enfrentava. "Quase terminando, meu amor. Logo, logo vamos ter o melhor cantinho que o senhor já viu." A promessa era o único combustível que o mantinha de pé. A promessa era sagrada, e a ameaça de perder o único lugar onde poderia construí-la o consumia. Naquela noite, Samuel não dormiu. A luz fraca da oficina era sua única companhia, enquanto ele espalhava documentos velhos sobre uma bancada cheia de ferramentas. Ele vasculhava papéis antigos, o contrato de locação, recibos de anos, procurando uma falha, uma brecha que Dr. Caio pudesse ter ignorado. Ele precisava de uma defesa, mas a letra miúda dos contratos corporativos parecia ter sido escrita em um idioma que ele, um homem que consertava motores, não conseguia decifrar. Ele encontrou o recibo de aluguel do último ano, todos pagos, todos assinados com a letra elegante de Caio. Parecia tudo certo, mas seu instinto dizia o contrário. Ele sentiu que algo estava errado, uma peça solta naquele motor jurídico que iria explodir em sua cara. Do outro lado do muro, Bianca tentava relaxar, mas a imagem daquele homem agachado, comendo discretamente, voltava a assombrá-la. Ela odiava admitir, mas a cena do almoço o havia perturbado de uma forma que um problema de negócios jamais conseguiria. Ela se lembrou de um presente que seu pai lhe dera na infância, um relógio de brinquedo complexo, que parou de funcionar logo depois. Ela havia chorado por dias, e o pai, sempre ocupado demais, prometeu que consertaria no final de semana, mas nunca o fez. Ela guardou o relógio quebrado em uma caixa e nunca mais falou sobre isso. Mas a dor da promessa não cumprida ecoava. Ela tentou afastar a memória, se convencendo de que Samuel era apenas um obstáculo teimoso. Ele vai aceitar o dinheiro e ir embora. Ela murmurou para si mesma, fechando os olhos. O progresso precisa disso.
Ela precisava acreditar nisso para justificar a frieza que havia usado contra aquele homem, que mesmo sujo de graxa, carregava uma dignidade inabalável. Ela estava prestes a tomar uma decisão baseada no preconceito, sem saber que aquele mecânico seria a chave para desbloquear sua própria humanidade, há muito tempo enterrada. A paz precária de Samuel Pereira foi estraçalhada em plena luz do dia. Ele estava debaixo de um carro, lutando contra um motor emperrado, quando ouviu uma voz fina e irritantemente confiante que ele reconheceu imediatamente. Dr. Caio Vasconcelos não entrava na oficina. Ele invadia o espaço com a aura de quem carregava o peso da lei e o cheiro de perfume caro. O advogado usava um sorriso condescendente que valia mais do que o ano de faturamento da funilaria de Samuel. Caio estava ali para cumprir a ordem de sua cliente, Bianca, e para ele, aquilo era apenas mais uma operação de limpeza para valorizar o patrimônio. Samuel Pereira, a voz de Caio era um ruído desagradável. Tenho algo para o senhor. Ele segurava um envelope de papel grosso, carimbado e formal, que parecia um atestado de falência nas mãos sujas de Samuel. O mecânico se arrastou para fora debaixo do carro, os olhos estreitos fixos no papel. Ele sabia o que era. Sentia no ar, no jeito de Caio, no silêncio da vizinhança. O que é isso, doutor? Samuel perguntou, a voz baixa. Caio riu. Não uma risada de felicidade, mas de superioridade. É um aviso de desocupação, ele disse, batendo o envelope na mão de Samuel. Um prazo curto para o senhor e essa sua sucata saírem da propriedade. Não se preocupe, é para o seu bem. O progresso precisa de espaço. Essa sua funilaria, como o senhor pode ver, não se encaixa mais nos planos de alto padrão da vizinhança. O sorriso de Caio zombava abertamente da situação de Samuel. Ele se deliciava com o poder de intimidar um homem simples. Samuel sentiu o chão tremer debaixo das botas pesadas. Ele não estava com medo do processo. Estava com medo da consequência. A oficina não era apenas um galpão velho, era o centro de seu universo. A única fonte de esperança que ele tinha para honrar a promessa que fizera. Mas eu tenho um contrato de locação, doutor. Eu pago em dia há anos. Samuel tentou argumentar, sentindo a voz falhar. Dr. Caio deu de ombros, ajustando a gravata. Contratos são adaptáveis, meu amigo. Principalmente quando o dinheiro fala mais alto. O senhor não tem o perfil para se opor a um empreendimento desta magnitude. Sugiro que aceite a inevitabilidade. Pegue suas ferramentas e procure um lugar mais adequado ao seu estilo de trabalho. Bianca Fontes estava na janela de seu novo escritório, observando a cena de longe. A distância a protegia do cheiro de graxa e da necessidade de se envolver diretamente, mas não do peso moral. Ela viu Samuel receber o papel, viu os ombros largos dele caírem de forma quase imperceptível. Aquela postura de choque não era de um oportunista qualquer, era a dor de um homem que estava perdendo algo vital. Ela havia se convencido de que estava apenas agindo em nome do bom negócio, da valorização. Mas naquele momento, a figura de Samuel parecia carregar o peso de uma injustiça. Ela tentou se afastar da janela, mas a imagem do advogado arrogante e do mecânico humilhado a seguravam ali. Ela pensou nos milhões que iria lucrar com a expansão e murmurou: é necessário. O progresso é assim. Ela se convenceu de que o despejo era apenas uma peça no xadrez dos negócios. Apesar de tudo, Samuel sabia que não podia desabar ali, na frente daquele predador de terno. Ele guardou o papel com cuidado, como se fosse dinamite, e respirou fundo, recuperando a compostura. Ele precisava de ar. Precisava ver a única pessoa que dava sentido àquela luta inteira. Ele fechou a oficina mais cedo e dirigiu até o centro de tratamento onde Alice estava internada. Quando a viu, a dor deu lugar à ternura. Alice estava em sua cadeira, desenhando com uma concentração que só as crianças possuem. Ela sorriu ao ver o pai, e o coração de Samuel se encheu de um calor que afastava o frio do despejo. Ele tentou parecer normal. Escondeu o papel debaixo do assento e se ajoelhou ao lado dela. Papai! Alice o abraçou com a força que seu corpo frágil permitia. O senhor veio cedo hoje. Samuel apertou a filha com cuidado.
Claro que vim, minha princesa. O trabalho pode esperar. O que é que você está desenhando? Alice mostrou o papel com orgulho. Era o desenho de um lugar. Não um hospital frio, mas uma casa colorida, com grandes janelas e um gramado cheio de balanços. É o nosso cantinho, ela disse, apontando para um canto do desenho. Onde vai ficar a nossa oficina e onde as criancinhas vão se recuperar e brincar depois. A simplicidade do desenho partiu o coração de Samuel. Aquele era o sonho que ele estava tentando manter vivo, a promessa de transformar a funilaria em um centro de apoio, usando o lucro dos concertos para manter o lugar funcionando. E vai ter um cantinho só para elas brincarem, papai. Alice continuou, alheia à tempestade que se formava lá fora. Para elas não ficarem tristes como eu fico às vezes. A menção de tristeza era rara e cortou Samuel como uma lâmina. Ele segurou a mãozinha dela e olhou para o desenho, vendo ali não um imóvel, mas a materialização do amor e do propósito. Nunca, nunca se esqueça, minha filha, ele disse, a voz embargada pela emoção. A gente vai conseguir. Esse cantinho vai ser real. Seu pai vai lutar por ele. Ele não disse que estava perdendo a oficina. Ele apenas reforçou a promessa, pois sabia que a fé dela era a sua única chance de vitória. Alice sorriu. Eu sei, papai. O senhor é o homem mais corajoso do mundo. O mais importante é que a gente nunca desista de ajudar as criancinhas. Mesmo se a gente perder a oficina, a gente pode recomeçar em outro lugar e fazer um cantinho ainda melhor. A sabedoria da criança, a prioridade dela no propósito e não no lucro, atingiu Samuel como uma revelação. Ele percebeu que a luta não era mais pelo terreno, mas pela manutenção da promessa. Ele não podia falhar com a filha. Não podia deixar o cinismo do Dr. Caio vencer a pureza de Alice. Ele saiu do centro de tratamento com uma nova determinação, mas o peso do tempo o esmagava. Caio, enquanto isso, estava desfrutando da sensação de vitória fácil. Ele se encontrou com Bianca para dar o relatório, sorrindo de forma calculada. Está tudo sob controle, Bianca. O mecânico recebeu a notificação. Ele não tem capital, não tem apoio legal e o pior, não tem o perfil para se opor. Ele vai sumir. Em pouco tempo, a picape dele estará no ferro velho e o seu terreno estará pronto para a expansão. O progresso não espera por pequenos entraves. A palavra entrave, usada para se referir a Samuel, e a maneira como Caio falava, com nojo mal disfarçado, começou a incomodar Bianca profundamente. Bianca olhou para o advogado. O que ele dizia fazia sentido do ponto de vista corporativo, mas seu estômago se revirava com a insensibilidade dele. Caio, e a história da filha dele? O problema de saúde? Você verificou? O advogado revirou os olhos. História triste, Bianca, mas todo mundo tem uma. Ele está usando o drama para tentar ganhar tempo ou talvez uma indenização extra. É um golpe baixo clássico. Não se deixe levar pela emoção. Somos CEOs, não assistentes sociais. A frieza do advogado funcionou como um choque. Bianca se encolheu, sentindo-se envergonhada por ter se deixado levar pela fraqueza. Ela respirou fundo e tentou voltar ao seu modo corporativo. Certo, Caio, acelere o processo, mas que seja tudo legalmente impecável. Samuel voltou para a oficina e passou a noite em claro mais uma vez. Ele precisava de uma luz. Pegou os documentos da locação novamente, comparando-os com o aviso de despejo de Caio. Ele notou uma inconsistência que seu cérebro, acostumado a decifrar complexos esquemas de motores, pegou imediatamente. A assinatura do Dr. Caio estava em ambos os papéis, mas as datas de validade da locação pareciam ter sido ajustadas. O contrato original que Samuel tinha em mãos indicava que ele tinha mais 1 ano de locação. O papel de Caio, no entanto, indicava que o contrato havia terminado no mês anterior, de forma conveniente. Caio havia manipulado a papelada. Não era apenas um despejo, era uma artimanha legal. Samuel sentiu uma raiva surda e controlada subir-lhe à garganta. Ele não era ingênuo. Sabia que a justiça dos ricos era mais rápida e mais forte, mas ele também sabia que a verdade, se encontrada, sempre consegue mudar o jogo. Ele dobrou os papéis amassados, olhando para o teto da oficina. Não vou desistir, minha filha. Ele sussurrou para o vazio. Se for para cair,
Vou cair lutando. E vamos construir o seu cantinho no lugar que for. Mas vamos construí-lo com honra. Samuel Pereira sabia que o relógio estava correndo. A notificação deixada por Dr. Caio Vasconcelos pesava em seu bolso como um tijolo, mas ele se recusava a aceitar a sentença sem lutar. Ele precisava de capital, precisava de um fôlego para reverter aquele jogo sujo, mas o sistema bancário parecia fechado para ele. Ele dedicou vários dias a visitas constrangedoras a agências e cooperativas, apresentando os documentos amassados da fazenda que herdara anos atrás. A prova de que ele não era um pobre coitado, mas sim um homem de bens que estava apenas vivendo de forma discreta. Em toda parte a resposta era a mesma, fria e padronizada. Seu patrimônio não está líquido, Sr. Pereira. Sua operação é muito arriscada para o nosso perfil de crédito atual. Ele voltava para a oficina sentindo-se cada vez mais sufocado, vendo o rosto de Alice nos desenhos que ela lhe mandava, cobrando a promessa do cantinho. Enquanto Samuel tentava desesperadamente encontrar uma linha de crédito, Dr. Caio, sentindo o cheiro de vitória fácil, fazia questão de relatar cada fracasso para Bianca Fontes. Caio usava a aparente fraqueza de Samuel como ferramenta de convencimento. Viu, Bianca? Eu disse. Aquele homem não tem estrutura. Está desesperado, corre atrás de empréstimos. Ele sabe que não tem como se sustentar. É apenas um tropeço no seu projeto. Qualquer um com um pingo de visão empresarial sabe que é melhor limpar o terreno agora e garantir a valorização máxima. Não se deixe levar pela lástima. O foco é o negócio. Ele argumentava com a eloquência de quem vendia a própria alma por uma comissão. Bianca ouvia, mas a cada palavra de Caio, ela sentia uma pontada de náusea. A imagem do homem encolhido sobre a picape na véspera e a lembrança da sua própria dor infantil com um brinquedo quebrado criavam um ruído constante em sua mente de CEO. Em um dia particularmente agitado na cidade, quando o trânsito parou completamente, forçando as grandes máquinas de luxo a se comportarem como se estivessem em uma fila de fazenda, Bianca estava no seu carro blindado, atrasada para fechar o maior contrato daquele trimestre. A reunião era crucial. Fechar aquele negócio consolidaria sua posição no mercado. A tensão no carro era palpável. De repente, o pior aconteceu. O tempo virou. Um temporal forte, daqueles que parecem lavadores de alta pressão jogando água na cidade, desabou sobre a metrópole. Os limpadores de para-brisa do carro de Bianca, modelos de última geração, começaram a falhar intermitentemente. Primeiro, lentos e erráticos, depois, pararam de vez. A chuva era tão intensa que a visibilidade caiu para zero, transformando o interior do carro em uma bolha escura e claustrofóbica. O motorista, apesar de treinado, entrou em pânico. Senhora, não consigo ver nada. Estou parado aqui. Não posso arriscar bater. O desespero de Bianca era real. Aquele contrato, aquele projeto de 1 ano, podia ir por água abaixo se ela não chegasse a tempo. E o motorista estava paralisado, incapaz de lidar com aquele problema mecânico simples. Foi nesse momento de quase cegueira e pânico que algo inesperado aconteceu na pista adjacente. Samuel, que havia acabado de voltar de um almoço mais curto, viu o carro preto parado de forma estranha, com o motorista tentando desesperadamente forçar os limpadores. Ele reconheceu o modelo. Era um sistema elétrico complexo que usava um relé muito específico, um problema comum em veículos importados sob estresse de umidade extrema. Ele não pensou no desprezo, nem no despejo, nem no rosto de Caio. Ele viu apenas uma emergência mecânica que ele tinha a capacidade de resolver. Ele abriu a porta do carro dele, ignorando a chuva que o encharcava instantaneamente, e correu até o carro de Bianca. A cena era surreal. A CEO, símbolo de todo o poder, estava presa em seu casulo de luxo, impotente, enquanto Samuel, coberto pela chuva, e talvez ainda com um resquício de graxa da manhã, se ajoelhou na pista molhada. Ele não pediu permissão. Ele abriu o capô, ignorando os gritos de "não toque no veículo, ele é de alta tecnologia", e foi direto ao painel elétrico. Sua experiência de anos consertando máquinas pesadas lhe dava uma intuição que nenhum manual podia fornecer. Ele sentiu a peça, viu o microcurto no fusível que causava a falha do sistema de ventilação e, com a ponta de um clipe de papel que tirou do bolso, ele fez um reparo de emergência rápido e preciso.
Em menos de 1 minuto, o limpador de para-brisa voltou a funcionar com força total, e o motorista, incrédulo, pôde ver a pista novamente. Samuel fechou o capô, encharcado, e apenas assentiu para o motorista, antes de voltar calmamente para a oficina. Ele não pediu nada. Ele apenas fez o que sabia fazer de melhor. Dentro do carro, Bianca estava muda. O ar que ela respirava parecia denso. Ela assistiu a cena inteira, não através de um vidro sujo, mas através de um para-brisa limpo, graças àquele homem. O homem que ela havia julgado como um entrave, como uma sujeira visual, acabara de salvar seu dia, talvez seu negócio, com uma perícia que nenhum de seus técnicos de luxo, acostumados a substituir peças inteiras, conseguiria replicar rapidamente. A imagem dela exigindo que ele comesse em outro lugar colidiu brutalmente com o homem que acabara de agir como um herói sob a chuva. Ela viu a força naqueles braços sujos, a competência nos dedos calejados. A arrogância que a sustentava começou a rachar sob a pressão daquele ato de pura habilidade e altruísmo. O motorista, ainda nervoso, tentou retomar a viagem. Vamos, senhora. Estamos atrasados. Bianca mal o ouviu. Ela estava processando a inversão de papéis. Pare o carro. Ela ordenou, a voz rouca. Eu preciso voltar para o empreendimento. Agora. O motorista ficou confuso, mas obedeceu. O contrato, o prazo, tudo pareceu pequeno e fútil diante da cena que acabara de presenciar. Ela havia julgado a aparência, e a aparência havia salvado sua pele. Ela estava sendo guiada pelo julgamento superficial, e ele, o homem julgado como ignorante, possuía um conhecimento prático que superava o dela. Ela precisava entender quem realmente era Samuel Pereira. Ela precisava desvendar a verdade por trás daquela dignidade teimosa. Ao chegar de volta, ela dispensou os seguranças e caminhou diretamente para o galpão de Samuel. Ele estava lá dentro, agora seco, voltando a trabalhar em um para-choque amassado. O silêncio da oficina substituindo o barulho da chuva. Ele a viu se aproximar e esperava mais uma bronca, talvez uma ameaça velada. Mas o olhar dela estava diferente, carregado de algo que ele não conseguia decifrar. Confusão, talvez respeito. Ele esperava a próxima humilhação, mas recebeu um silêncio pesado, que era para ele mais impactante do que qualquer grito de Caio. Aquele silêncio era um convite forçado para um diálogo que nenhum dos dois estava preparado para ter. Bianca não estava ali para falar de dinheiro ou de despejo. Ela estava ali para fazer a única coisa que um CEO nunca faz em público: admitir que havia se enganado fundamentalmente sobre uma pessoa. Ela não sabia como começar, pois nunca precisou pedir desculpas na vida. Ela apenas ficou parada na entrada do galpão, observando Samuel trabalhar, a máquina de conserto de sua vida parando por um instante diante de um homem que ela havia rotulado como inútil. A cena final do capítulo não era de briga, mas de pura expectativa. Bianca, a empresária, ali, esperando que o mecânico de roupas sujas lhe dissesse o que fazer em seguida. Era o momento em que o poder se curvava diante do caráter. O silêncio que se instalou entre Bianca Fontes e Samuel Pereira era mais ensurdecedor do que qualquer briga de trânsito ou ordem de despejo. Bianca sentiu-se exposta, como se cada peça de sua armadura corporativa tivesse sido desmantelada pela chuva e pela habilidade bruta de Samuel. Ela havia vindo armada com justificativas frias sobre o progresso e a estética, mas tudo desmoronou quando ela o viu consertar o carro dela com a destreza de um mestre. Agora, parada na entrada escura do galpão, ela tropeçou nas palavras. O que dizer a um homem que, em questão de minutos, a fez se sentir completamente inepta e profundamente errada? Eu preciso conversar com o senhor, Bianca começou, a voz mais baixa do que a usada para dar ordens. Ela sentia uma necessidade urgente de desfazer o mal que causara, mas a tentativa de compensação financeira era o único idioma que ela conhecia. Ela tirou um cartão de crédito de altíssimo nível do bolso. Pelos transtornos, pelo modo como fui mal informada sobre a situação do seu aluguel, e claro, pela ajuda que o senhor me prestou lá fora. Por favor, aceite isso como um adiantamento, um sinal de respeito. Ela estendeu o cartão. Samuel olhou para o objeto brilhante,
depois para as mãos encharcadas dela. E por um momento, viu o desespero na expressão dela. Ele não precisava daquele dinheiro. Não daquele jeito. Aceitá-lo agora seria validar o julgamento inicial dela. Eu agradeço o gesto, senhora, mas não posso aceitar, Samuel respondeu, voltando a manusear o para-choque amassado com um pedaço de lixa. Eu só fiz o que qualquer pessoa com as ferramentas certas faria quando vê um veículo parado no meio do caminho. Ele deu de ombros, tentando minimizar o ato. Mas, na verdade, recusar o dinheiro era a única maneira de recuperar um pedaço da sua dignidade roubada. A recusa de Samuel a desarmou ainda mais. Ela esperava que um homem em situação financeira apertada aceitasse qualquer coisa. Não é um presente, é uma compensação pelo seu tempo, pela emergência, Bianca insistiu, empurrando o cartão levemente em direção a ele. Ele manteve as mãos ocupadas, um sinal claro de que não aceitaria a moeda de troca que ela oferecia. O tempo é meu, senhora. Eu o uso como quero. E a emergência foi minha também, de ter quase perdido um contrato importante. Ela admitiu. A primeira verdade dita com honestidade. Samuel parou de lixar. Ele ergueu os olhos, vendo a tensão nos ombros dela. A emergência para a senhora é um negócio que atrasou 1 hora. A emergência para mim é outra coisa. Mas eu entendo, senhora. O mundo de vocês funciona com troca de valor financeiro. O meu funciona com troca de favor. Eu quero entender o seu mundo. Bianca rebateu, fechando a mão sobre o cartão, guardando-o de volta. Por que a insistência em ficar aqui no meio desse barraco? Por que tamanha resistência para sair? Eu soube que o Dr. Caio iniciou o processo de despejo, mas eu não quero mais isso. Quero saber o motivo real da sua teimosia. Ela estava pedindo acesso à sua vida, algo que ela jamais faria em um ambiente corporativo. Samuel a olhou fixamente. Ele viu que ela não estava mais tentando humilhá-lo. Ela estava curiosa, talvez até culpada. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquele segredo, mas a honestidade dela o encorajou a dar um passo além da barreira que ele havia construído. Não é teimosia, senhora. É uma promessa, ele disse, a voz falhando levemente. Ele deixou a ferramenta de lado, limpou as mãos rapidamente com um pano velho e indicou um banco de metal enferrujado. Sente-se, por favor. É um papo longo, e a senhora precisa entender por que eu prefiro comer escondido atrás de uma carcaça de carro a sentar numa cadeira de escritório. Bianca hesitou, mas se sentou no banco áspero, sentindo o cheiro impregnado de óleo e metal. Ela se preparava para uma história de dívidas ou uma briga familiar por herança. Mas Samuel começou a falar de Alice. Ele não usou termos médicos complicados. Ele falou com o coração de um pai. Ele descreveu a alegria da filha, a inteligência dela, e então, com a voz tremendo, ele contou sobre a condição delicada do coração da menina. Ela tem um problema, senhora. Um problema sério no coração que os especialistas dizem que só pode ser resolvido com uma intervenção mais pesada. Mas ela precisa estar forte. A cada palavra, Bianca sentia o ar rarear. Ela se lembrava da sensação de impotência que sentia ao perder aquele brinquedo na infância e percebia que a dor de Samuel era de uma magnitude que ela nunca imaginou. "E o que isso tem a ver com a oficina, Sr. Pereira?" ela perguntou, a voz surpreendentemente suave. Samuel pegou um pedaço de papel que estava dobrado e guardado sob o forro do seu macacão, um papel que ele tratava com mais cuidado que qualquer contrato de milhões. Era o desenho de Alice. Ele o desdobrou e entregou a Bianca. Era um esboço rudimentar de uma oficina, mas com algo mais no fundo. Um pequeno anexo colorido, cheio de crianças brincando com brinquedos novos e saudáveis. "Ela sonha", Samuel explicou apontando para o desenho. "Ela quer que eu use o que eu ganho aqui para construir um lugar, um cantinho de reabilitação, para crianças que estão passando pelo mesmo que ela. Um lugar para elas esquecerem a dor um pouco. Eu prometi, senhora. Essa oficina é a única coisa que me permite sonhar em cumprir essa promessa." A imagem do desenho, vinda das mãos calejadas de um homem que ela rotulou como sujo, atingiu Bianca com força total. Ela cresceu em um mundo onde a caridade era uma nota fiscal, uma dedução de imposto, algo performático. Ela nunca tinha visto a caridade nascer da dor e da necessidade pura. Ela olhou para Samuel, para a dedicação em seus olhos,
e viu a força de caráter que faltava em todos os executivos que a cercavam. Ela se lembrou, com uma clareza dolorosa, da sua própria infância isolada, dos presentes caros que substituíam a atenção do pai, e daquele relógio quebrado que ele prometeu consertar e nunca o fez. A dor de Samuel era o espelho da sua própria ausência de propósito real. Um centro de apoio, Bianca sussurrou, passando os dedos sobre o desenho. Ela sentiu uma lágrima escapar, algo raro e inesperado. Eu sinto muito por ter julgado o senhor, pela forma como o Dr. Caio o tratou. Eu estava cega, muito cega pelo que eu achava que era importante. Ela levantou o olhar para Samuel, e ele viu, pela primeira vez, não a CEO, mas uma mulher fragilizada. Ela estava se libertando da jaula de ouro que ela mesma havia construído. O alívio de Samuel foi imenso, não porque a ameaça de despejo tinha sumido, mas porque alguém finalmente viu o motivo da sua luta. Ele não era um empecilho. Ele era um pai honrando um pacto com a vida. Bianca se levantou, já com uma nova determinação, mas desta vez guiada pela empatia e não pelo lucro. Senhor Pereira, o senhor não vai perder este local. Não se preocupe com o despejo. O que o Dr. Caio fez é inaceitável. Eu preciso investigar isso a fundo, mas, por favor, não desmonte nada. Ela fez uma pausa, tentando formular algo que soasse genuíno. Essa promessa que a senhorita Alice fez ao senhor é a coisa mais bonita que eu ouvi em muito tempo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ajudar a construir esse cantinho de verdade. Ela saiu da oficina, deixando Samuel em um estado de choque silencioso. A mulher que representava tudo o que ele não era, acabava de oferecer uma mão. A batalha legal parecia ter sido adiada, mas a batalha moral de Bianca estava apenas começando. A noite chegou, e Samuel se viu em um turbilhão de emoções. Ele tinha esperança, algo que não sentia há muito tempo, mas a ameaça de Caio era real. Ele sabia que por trás daquela breve trégua, o advogado faria de tudo para tirar Samuel do caminho. Ele voltou a analisar os documentos, sentindo que a recusa inicial de Caio em negociar e a rapidez com que ele apresentou o despejo eram sintomas de algo maior. Caio não estava apenas defendendo os interesses de Bianca. Ele estava agindo com um propósito próprio, sujo e urgente. Samuel tinha a sensação de que, para proteger sua filha e seu sonho, ele precisaria enfrentar não apenas um empresário, mas um esquema muito maior e mais perigoso. A reviravolta do dia não foi a salvação, mas o aviso de que o perigo estava se movendo nas sombras, e o próximo passo de Caio seria fatal. A demonstração de vulnerabilidade e competência de Samuel havia causado um terremoto no mundo organizado de Bianca Fontes. O respeito forçado que ela sentira na oficina se transformou em uma fúria fria dirigida a quem a havia cegado. Ela se dirigiu ao seu escritório principal, onde Dr. Caio Vasconcelos esperava com a arrogância de sempre, pronto para relatar o suposto abandono do mecânico. Bianca o recebeu com uma calma que gelava o sangue. Dr. Caio, a notificação de despejo está revogada. Samuel Pereira permanecerá onde está. O projeto dele de ajudar crianças com problemas de saúde delicados é mais importante que a nossa reestruturação imediata. A reação de Caio foi imediata e histérica. O sorriso sumiu, substituído por uma expressão de puro desprezo corporativo. Você está falando sério, Bianca? Está deixando um homem que come atrás de uma picape estragar um investimento de milhões? Isso não é negócio. É sentimentalismo barato. Ele se aproximou da mesa dela, tentando impor sua autoridade. Você não entende a dinâmica. Ele não tem como lutar, Bianca. Aquele contrato que ele alega ter é frágil, foi mal redigido. Ele não tem como se defender de um processo real. Foi nesse momento de descontrole, ao tentar provar que estava certo sobre a fragilidade legal de Samuel, que Dr. Caio cometeu seu erro fatal. Eu mesmo me assegurei de que o contrato original que ele assinou fosse adaptado, para que a saída dele fosse rápida e discreta, sem alarde. O senhor não pode se opor ao que já foi arquitetado. A confissão saiu como um trovão na sala silenciosa. Bianca paralisou. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, mas sua mente agiu com a rapidez de um algoritmo de segurança. O deslize de Caio não era sobre Samuel, era sobre ela.
Ele havia adulterado documentos relacionados à propriedade que pertencia à holding dela, colocando-se entre ela e a propriedade. Adaptado, Caio? O que exatamente foi adaptado nos documentos do terreno vizinho? Bianca perguntou, e a frieza em sua voz fez o advogado recuar instintivamente. Ela se levantou, já acionando seu sistema de segurança privada. Saia da minha sala, agora. Eu não quero ouvir sua voz até que eu tenha todas as provas nas minhas mãos. A fachada de lealdade de Caio desmoronou, revelando o parasita que ele era. Enquanto Bianca mergulhava no mundo da auditoria e da investigação jurídica, Samuel seguia a rotina ditada pelo medo. Ele não sabia que Bianca o havia defendido, nem que Caio havia se exposto. Ele apenas sentia que o prazo final se aproximava e o desespero o impulsionava a procurar refúgio para Alice. Ele usou suas poucas reservas financeiras para ir a um corretor de imóveis na periferia da cidade, procurando um lugar minúsculo, longe do luxo, onde pudesse pelo menos montar uma oficina improvisada. Cada porta fechada era um golpe na promessa que ele fizera à filha. O corretor, um homem de meia idade que viu em Samuel apenas um cliente desesperado, o tratou com desdém, mas finalmente ofereceu um galpão decadente em uma área perigosa. É o melhor que posso te dar. Você paga o que tem e aceita o risco, ou fica na rua, disse o corretor, resumindo o mundo para quem não tem capital. Samuel aceitou, sentindo-se derrotado. Ele ligou para Alice, a voz quase inaudível. Princesa, o papai não conseguiu o lugar aqui, mas o senhor vai se mudar. Vamos arrumar um lugar novo. A gente ainda vai fazer o cantinho, tá bom? Vai demorar um pouco mais. Alice, sempre a rocha de Samuel, respondeu com uma serenidade que o fez chorar silenciosamente ao telefone. Papai, não chore. O senhor é forte. O cantinho não precisa ser grande. Só precisa ter seu amor lá dentro. Eu confio na sua força, papai. Não desista de lutar. Mas não deixe essa tristeza tomar conta do seu coração. Senão quem vai cuidar de mim? A pureza daquela fala era um lembrete brutal. A luta era pela vida dela, não pela posse de tijolos. Bianca, enquanto isso, estava em uma guerra silenciosa contra Caio. Sua equipe jurídica trabalhou dia e noite, vasculhando extratos e contratos. O que encontraram foi pior do que o esperado. Caio não estava apenas adulterando o contrato de aluguel de Samuel. Ele havia criado uma série de empresas de fachada e usado o fundo de investimento da holding para comprar e vender propriedades adjacentes, inflando os valores e embolsando a diferença, tudo mascarado sob a fachada de otimização de ativos. O despejo de Samuel era, na verdade, a última etapa de uma grande manobra financeira que faria Caio sumir com milhões da empresa de Bianca. O advogado não estava defendendo os interesses dela. Ele estava drenando o império dela, usando a aparência de Samuel como um peão descartável. Ao ver as provas irrefutáveis, os e-mails internos, as transferências ocultas, Bianca sentiu uma onda de náusea. Ela havia confiado cegamente em Caio por anos, aceitando suas soluções simplistas. Ela havia julgado Samuel pela aparência externa, mas o homem que ela queria expulsar era o único que, ironicamente, a estava mantendo honesta, pois sua resistência fez com que a verdade do advogado viesse à tona. A culpa de Bianca se transformou em aço. Ela não apenas protegeria Samuel, ela usaria a situação dele como o palco perfeito para derrubar o parasita que estava em seu ninho. Ela convocou sua equipe de comunicação. Este homem será exposto. Vamos usar a história dele para limpar a nossa casa. Quero que todos os detalhes da fraude de Caio sejam documentados, prontos para serem revelados no momento exato. Samuel chegou ao galpão naquela noite pronto para começar a empacotar as ferramentas mais preciosas. Ele pegou um martelo antigo que pertencia ao seu próprio pai e sentiu o peso da tradição. Ele iria se mudar para aquele galpão caindo aos pedaços na periferia, mas ele faria isso com a cabeça erguida. Ele falhou em manter a oficina, mas não falharia com Alice. Ele estava aceitando a derrota, resignado a recomeçar do zero, mas com a determinação silenciosa de nunca deixar que a aparência pobre determinasse o tamanho de seu caráter. Ele não sabia que a batalha legal que ele temia estava prestes a ser vencida, não por uma briga de rua, mas por uma guerra silenciosa travada nos escritórios de vidro do topo do prédio vizinho. A reviravolta estava prestes a acontecer,
e ela viria no momento em que ele estivesse mais vulnerável, pronto para assinar sua própria rendição. O dia marcado para a desocupação chegou, trazendo consigo um clima pesado e abafado, prenúncio de tempestade, mas sem chuva. Samuel estava no chão da oficina, esgotado. Ele já havia empacotado quase tudo. As ferramentas de precisão estavam em caixas, e a velha picape, seu esconderijo e sua proteção, estava coberta por um lençol velho, quase pronta para ser levada para o novo e precário local que ele alugara na periferia. Ele sentia um vazio imenso. Não era o vazio físico de perder um espaço, mas o vazio de ter que encarar Alice e admitir que a promessa tão sagrada seria adiada por tempo indeterminado. Ele estava ali, de joelhos, dobrando a última caixa de ferramentas, sentindo-se como um homem que teve seu propósito roubado. Ele sentia que havia falhado com a força que Alice lhe dava. A porta do galpão foi aberta com uma violência desnecessária, e Dr. Caio Vasconcelos entrou. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 homens grandes, que Samuel reconheceu como seguranças contratados para garantir que não houvesse resistência, pararam na entrada. Caio estava triunfante, usando um terno impecável que parecia zombar da sujeira de Samuel. "Parabéns, Pereira", Caio disse, com um riso que ecoou no ambiente vazio. "Você não precisou de mais tempo. Já está fazendo as malas. Isso poupa trabalho para todos nós." "Não se preocupe, depois que a demolição começar, você nem vai se lembrar que este lugar existiu." Caio tirou de dentro de uma pasta um conjunto de papéis que Samuel não havia visto antes. Um termo de renúncia final. "Assine aqui, reconhecendo que a propriedade foi devolvida e que você desiste de qualquer reivindicação sobre as melhorias feitas. E seja rápido, porque eu tenho um evento importante para ir hoje. Algo que o senhor nunca faria parte." Enquanto Caio empurrava o papel para Samuel, dizendo para ele o que assinar e onde, Samuel sentiu a humilhação se solidificar em seu peito. Ele olhou para o papel, para a caneta que Caio lhe oferecia. Ele estava a 1 segundo de ceder, de assinar a rendição, quando o som estrondoso de uma fileira de carros de luxo parando na entrada da rua chamou a atenção de todos. Não eram carros comuns. Eram veículos de assessoria, todos parando ordenadamente na frente da oficina, bloqueando a saída de Caio. A tensão que antes era só entre Caio e Samuel se espalhou pela área como um choque elétrico. A porta de um dos carros mais imponentes se abriu e Bianca Fontes desceu. Ela não estava com a frieza habitual. Estava envolta em uma autoridade calma, mas absoluta. Ao seu lado, havia homens e mulheres de aparência séria, segurando pastas e gravando com celulares. Ela ignorou Caio por um momento, seus olhos fixos apenas em Samuel, que ainda estava no chão, com o papel de renúncia estendido à sua frente. "Senhor Pereira", ela chamou, a voz firme, fazendo Samuel se levantar lentamente. "Por favor, não assine nada. Eu peço que o senhor confie em mim por mais 1 minuto." Bianca se virou para Dr. Caio. A expressão dela era de desapontamento gelado. "Dr. Caio Vasconcelos", ela começou, e o nome dele, dito com aquela formalidade severa, soou como uma sentença. "Você está sendo formalmente notificado da sua remoção imediata de todas as funções desta holding. Você não tem mais acesso aos meus escritórios, às minhas contas ou aos meus ativos." Caio tentou reagir, sua arrogância lutando contra o pânico. "Bianca, o que você está fazendo? Está louca? Estamos falando de milhões que eu gerenciei para você. Eu estava apenas cuidando do..." "Cuidando do quê, Caio?" Bianca o interrompeu, sem levantar a voz, mas com autoridade total. Ela gesticulou para um dos assessores, que projetou em um tablet uma tela cheia de documentos financeiros. "Você estava cuidando do seu próprio bolso. As adaptações que você fez no contrato de Samuel não eram para facilitar o progresso. Eram para encobrir a fraude que você orquestrou na aquisição e venda dos terrenos vizinhos. O despejo dele era a etapa final para você inflacionar o preço da área e embolsar a diferença, não é mesmo?" O silêncio da rua era ensurdecedor. Os seguranças de Caio ficaram imóveis, percebendo que haviam se colocado no lado errado da lei. Caio ficou lívido, sua cor sumindo completamente. Ele não podia negar. As provas digitais que Bianca havia reunido eram irrefutáveis.
Você usou a história da filha dele, a menina doente, para me manipular, dizendo que era um drama de pobre que eu deveria ignorar. Você me convenceu de que o homem honesto era o obstáculo. Bianca continuou, a emoção finalmente transparecendo na sua voz. Eu julguei esse homem pela sujeira em suas mãos, enquanto a sujeira maior estava na sua alma e no seu caráter, Caio. O Sr. Pereira é um homem de palavra. Ele me mostrou o que é ter um propósito. Você me mostrou o que é ser um desonesto. Ela fez um sinal para a equipe de comunicação. Gravem tudo. Eu quero que toda a cidade saiba o que acontece quando se tenta humilhar um homem de bem para esconder um esquema de corrupção. Samuel observava tudo paralisado. Ele não entendia a linguagem de holding ou fraude, mas entendia a linguagem da humilhação revertida. O homem que o ameaçava estava sendo desmantelado publicamente pela mulher que o julgou pela aparência. Bianca se virou para ele, e seu olhar se suavizou, transformando-se na ternura que Samuel havia visto em Alice. Senhor Pereira, me perdoe. Eu falhei com o senhor. O senhor não será despejado. O terreno é seu, legalmente pelo tempo que for necessário. E a partir de agora, o senhor será meu parceiro de negócios. Eu não quero mais vender este terreno. Eu quero construir o projeto da sua filha, o cantinho de reabilitação, e eu vou bancar a estrutura completa. Não como caridade, mas como investimento no que realmente importa, a vida e o caráter. A oferta era tão grandiosa, tão inesperada, que as pernas de Samuel cederam. Ele não caiu, mas se apoiou na velha picape coberta, sentindo o peso da bênção e da injustiça desfeita. A promessa à filha estava, de forma miraculosa, sendo resgatada. O homem que estava pronto para assinar sua própria derrota, agora via sua maior vitória surgir da queda de seu inimigo. Caio, derrotado, olhou para Samuel com ódio impotente. Você não é nada, Pereira. Você é um mecânico. Você não merece isso. Samuel finalmente sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Eu sou um pai que cumpre a palavra, Caio. Isso é mais do que você nunca será. A cena se encerrou com Bianca, instruindo seus advogados a iniciar imediatamente a anulação do despejo e a abertura de um processo contra Caio, enquanto Caio era escoltado para fora, o silêncio da multidão servindo como o pior castigo. Samuel ficou ali, em pé, olhando para a picape velha. A luta legal tinha acabado. A luta moral havia sido vencida. Mas a verdadeira jornada, a da construção do sonho de Alice, estava prestes a começar, e ele teria, inesperadamente, uma aliada poderosa ao seu lado. O mundo havia se reajustado naquele instante. A poeira baixou, mas o silêncio que se seguiu ao escândalo não era de derrota, e sim de uma justiça finalmente alcançada. Samuel Pereira estava ali, na porta de seu velho galpão, observando o carro de doutor Caio Vasconcelos sumir na distância, escoltado para a ruína que ele mesmo arquitetou. Aquele dia não terminaria em despejo, mas em uma vitória que Samuel jamais ousou sonhar. Bianca Fonte se aproximou dele novamente, mas desta vez, a barreira invisível de luxo e julgamento havia desaparecido por completo. Ela não era mais a CEO fria. Era uma mulher com os olhos marejados, envergonhada, e pela primeira vez na vida, genuinamente humilde. Senhor Pereira, ela começou, a voz baixa, lutando contra a emoção. Eu falhei com o senhor de uma maneira que o dinheiro não pode consertar. Eu julguei sua honra. Eu olhei para a sujeira em suas mãos, sem perceber que o meu próprio ambiente estava infestado pela sujeira moral de Caio. Ela fez uma pausa, respirando fundo. O senhor, um mecânico humilde, acabou de me salvar de uma fraude que teria custado a reputação e o futuro da minha empresa. Em troca, eu quero que o senhor me permita honrar a promessa de Alice, não com esmola, mas com parceria. Samuel olhou para ela. Viu a sinceridade, a dor da autodescoberta. Ele podia ter exigido dinheiro, vingança ou a demissão imediata de todos que riram dele. Mas o que ele queria era algo que ultrapassava o financeiro. Senhora Bianca, ele respondeu, com a dignidade que a graxa jamais pôde cobrir. A maior honra que a senhora pode me dar é a certeza de que a promessa de Alice será cumprida. Eu aceito o espaço, sim, mas eu preciso trabalhar por ele.
A Alice me ensinou que o valor não está no que nos dão, mas no que conquistamos. Eu aceito o desafio, se a senhora permitir que eu pague um aluguel simbólico e se eu puder estar no comando do projeto. Não como beneficiário, mas como gestor. Eu quero construir esse cantinho com o suor das minhas mãos, pelo menos no que for operacional. Bianca sorriu. E era um sorriso de libertação. Sua honra é inegociável, Sr. Pereira. Fechado. E mais. A partir de hoje, a sua antiga funilaria não será apenas um centro de reabilitação. Será o Centro de Inovação e Trabalho Alice Pereira. Usaremos parte do espaço para criar um centro de treinamento e profissionalização, ensinando mecânica, marcenaria e elétrica para jovens carentes. O senhor será o diretor e mentor. O senhor vai ensinar a eles o valor do trabalho honesto e da dignidade, que é algo que a minha escola de negócios nunca ensinou. Aquele aperto de mãos selou não apenas uma parceria de negócios, mas a redenção de duas almas opostas, unidas pelo propósito de uma criança. Os meses que se seguiram foram de intensa transformação. Bianca colocou toda a força de sua holding por trás do projeto. Arquitetos e engenheiros de ponta que antes projetavam arranha-céus foram encarregados de dar vida ao desenho simples e colorido de Alice. Samuel estava lá todos os dias, de trench coat sobre o macacão, supervisionando cada detalhe, garantindo que o cantinho fosse seguro, funcional e, acima de tudo, cheio de calor humano. A velha picape, testemunha da humilhação, foi desmontada e, com a ajuda de Samuel e de jovens voluntários da comunidade, transformada em uma colorida cabine de segurança na entrada do novo complexo. O terreno, que antes era uma ameaça, virou um símbolo de esperança. A antiga oficina foi completamente revitalizada, transformando-se em salas de aula e laboratórios práticos. Enquanto o centro de apoio nascia, o destino de Dr. Caio se selava de maneira silenciosa, mas definitiva. Ele não foi para a prisão. Bianca, focada em segurança jurídica e compliance, garantiu apenas que ele fosse responsabilizado por desvios financeiros e perda de confiança. Mas o castigo social foi mais cruel. Exposto publicamente, Caio perdeu todos os seus clientes e a credibilidade no mundo dos negócios. Ele foi visto meses depois, trabalhando em um emprego braçal e muito simples, carregando caixas, sem mais o terno impecável e o sorriso arrogante. Seu arco se fechou não com violência, mas com a perda total da única coisa que ele valorizava, a aparência e o status social. Ele era, agora, um homem que a sociedade rica ignorava, exatamente como ele ignorava Samuel no passado. O dia da inauguração foi um divisor de águas na comunidade e na vida de todos os envolvidos. O Centro de Apoio Alice Pereira não era um hospital frio. Era um complexo vibrante de esperança e aprendizado. Havia a Casa da Cura para a reabilitação das crianças, a Área do Sonho para os jogos e, no coração, o Galpão da Honra, onde Samuel ensinava aos jovens a arte de consertar, usando as ferramentas que antes estavam escondidas. Samuel estava ao lado de Alice, que estava mais forte e sorridente do que nunca, radiante ao ver seu desenho ganhar vida. Ela, inclusive, tinha um cargo de inspiração no centro, visitando outras crianças e compartilhando sua fé inabalável. Durante a cerimônia, Bianca se afastou do púlpito e se dirigiu a Samuel, o holofote da mídia acompanhando-a. Ela falou de forma emocionada. Eu, Bianca Fontes, que construí um império baseado em algoritmos e números, hoje digo a todos vocês: a maior falha do meu planejamento foi a falta de humanidade. Eu estava prestes a destruir este homem por um erro estético, por um preconceito ridículo. Eu fui salva por ele 2 vezes. Primeiro, quando consertou meu carro e me fez enxergar o perigo iminente, e segundo, quando sua dignidade me forçou a desmascarar a fraude que se instalava na minha casa. Ela pegou a mão de Alice, olhando diretamente para a menina. Alice, este centro não é uma doação. É uma dívida de honra que a minha empresa e eu temos com a sua pureza. Você nos ensinou que a verdadeira riqueza é o propósito e não o lucro. Samuel, com a voz embargada, olhou para os jovens que agora o chamavam de Mestre Samuel, aprendendo o valor do trabalho. Ele viu a antiga picape na entrada, agora um símbolo. Ele se lembrou da humilhação e sentiu que tudo valeu a pena. A história se espalhou pelo país,
não pelo escândalo, mas pela redenção. O Centro Alice Pereira se tornou um farol, e a filosofia de Samuel, que o reparo mais importante é o do caráter, virou a regra da casa. Um ano depois, Samuel estava no Galpão da Honra, orientando um jovem que consertava um motor com a mesma dedicação que ele tinha. O garoto, um jovem que a rua quase havia roubado, olhou para Samuel. Mestre Samuel, obrigado. Se não fosse o senhor, eu estaria perdido. O senhor me ensinou que a roupa não define o que a gente é. Samuel sorriu. Agradeça a Alice, meu jovem. Ela nos ensinou que o propósito sempre encontra o caminho, mesmo que seja debaixo de um carro velho. Bianca chegou, não de terno, mas com roupas simples de trabalho. Ela havia deixado o dia a dia da holding para focar na fundação. Ela se aproximou de Samuel. Sabe, Samuel, ela disse, eu costumava ir ao topo do meu prédio para ver o que eu havia conquistado. Agora, eu venho aqui e vejo o que nós construímos. E é a coisa mais bonita que já fiz na vida. O que eu perdi em ganância, ganhei em humanidade. Samuel a olhou, a paz nos olhos. O valor estava sempre aqui, senhora Bianca. Estava nas mãos sujas de quem luta com honra. Naquele mesmo dia, o doutor Caio, em seu trabalho simples, tentou entrar em uma loja de carros para comprar uma simples bateria. O vendedor, um dos jovens que Samuel treinou, o reconheceu. Caio, sem saber o nome do garoto, tentou suborná-lo com as últimas economias. O jovem, com a dignidade que aprendeu no Galpão da Honra, recusou, olhando Caio nos olhos. O caráter não tem preço, senhor. E aqui, a gente só conserta quem quer ser consertado. Caio se viu refletido na dignidade do jovem e entendeu que a verdadeira punição era a perda do respeito de quem ele desprezava. O arco do vilão se fechava com a lição mais dolorosa de todas. Samuel e Alice estavam lado a lado, vendo o sol se pôr sobre o centro. A menina, agora saudável e mais forte, abraçou o pai. Papai, ela sussurrou. A nossa promessa salvou muita gente, né? Até a senhora Bianca. Samuel a beijou na testa. Salvou minha princesa, mas principalmente, ela salvou a mim. Ela me ensinou que a nossa força não está no que temos, mas no que somos, e que o nosso maior tesouro é sempre a nossa verdade, não importa onde a gente se esconda. Ele pegou a mão da filha e olhou para o céu, sentindo o peso da promessa cumprida e a leveza de um futuro cheio de propósito. O Center Alice Pereira brilhava na noite, um farol para a comunidade, e um lembrete eterno de que a dignidade humana é o único luxo que nunca pode ser comprado ou vendido. A história finalizou com a mensagem mais poderosa de todas. Nunca julgue o livro pela capa. O maior herói que você pode encontrar na vida pode estar sujo de graxa, comendo escondido, mas carregando um coração de ouro que pode mudar o mundo inteiro.